Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa, destacando as principais informações para você. E hoje vamos falar sobre a Defesa Civil aqui de Juí, até porque nós estamos nesse período com alerta meteorológico, com chuvas em excesso, ventos, enfim. E estou recebendo nesse momento Jandir Andreatta, ele que é o coordenador municipal de Defesa Civil aqui de Juí, para falar um pouco do trabalho que a Defesa Civil realiza e também, principalmente nesse período. E aí, Jandir, prazer receber, tudo bem? Prazer é todo meu, Zalmir, é uma honra estar aqui contigo mais uma vez, nesse teu canal que é de extrema relevância para a comunicação do nosso município e região. Bom, Jandir, para nós começar, vamos falar um pouco como que funciona a Defesa Civil, né? O que é a Defesa Civil Municipal, até porque muitas vezes pessoas pensam, só atende em termos de, só trabalha quando tem problema, transtorno, enfim, como é que é todo esse trabalho aí realizado por parte da Defesa Civil? Basicamente, não dá para tirar a razão das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, inclusive pessoas bem entendidas, já me perguntaram isso, né? E só trabalha quando tem temporal. Ação e reação, para entregar lona e brasilite, né? Mas realmente ela vai a bem mais do que isso, né? Porque ela é sistema. No momento que a gente entende que a Defesa Civil, enquanto sistema, ela se conversa com outras secretarias, e aí nesse grande sistema a gente consegue, num momento de crise, achar respostas, né, mais rápidas e assertivas, aí a gente consegue entender que a Defesa Civil ela é bem maior do que simplesmente entregar lona e brasilite, e também da campanha do agasalho, né? Por exemplo, eu posso te citar alguns exemplos do que é prevenção da Defesa Civil. A gente acabou, em primeira mão, estou te dizendo isso, nós estamos terminando a instalação de uma estação pluviométrica na 155, ali passando Santana, no Rio Juí Grande, ali no vão, onde tem a usina da Seriluz, sim, mais para cima. Ela, a princípio, nessa parceria com a Defesa Civil do Estado, a gente ia ser colocado na ponte do Itaí, mas daí como a gente achou que para beneficiar o Itaí ela teria que ficar acima, então foi mudado esse ponto e foi colocado lá em cima. E o que essa estação vai trazer de benefício? Ela vai nos dar em tempo real a subida do rio e como ele está se comportando. Isso nos dá um período de tempo para vir a conversar com o Itaí, né, com a comunidade do Itaí, que é a mais atingida, mesmo sabendo que tem algumas pessoas que já não estão mais morando ali, né? Umas conseguiram entrar em projetos do município, outras saíram por conta daquela ação, daquela área mais preocupante de inundação ali. Agora, Jandir, como você disse, nesses pontos aí, você tem um mapeamento, digamos, dessas áreas de maior risco, por exemplo, Itaí, esses locais mais baixos que com mais frequência são atingidos aí com essas situações? O Itaí, digamos que é o mais, não é o mais fácil, né, mas é o que a gente tem mais da região externa, assim, que atingiria o rio, são as partes onde a gente tem mais evidenciado. Mas tem um estudo do GeoMais, junto da Secretaria do Meio Ambiente, que relata e faz uma radiografia da nossa cidade inteira. Então esse ponto a gente tem esse estudo e a gente sabe basicamente onde são os pontos onde sofre mais problemas com alagamentos, né? E seja uma boca de lobo, se tu me perguntar de ontem o que realmente aconteceu, já vou me adiantando. Sim. Né? Teve um ponto específico ali no Stork, bem lá na baixada lá da Cassiano Ricardo, à direita, teve um bueiro que ele não venceu, né? E águas que vêm do Stork vem com muita força e acabou entrando na garagem de uma residência, e aí tiveram que desobstruir o muro para poder a água andar. Tancredo Neves, alguma coisa também, em função de uma calha que não venceu, loteamentos do 15 e lá no 15 de novembro e no Alvorada, não foi colocado meio fio desses loteamentos, então a água desceu com barro, mas aí os proprietários dos loteamentos já se colocaram à disposição também e já estavam lá prestando serviço para a comunidade. São Geraldo, São Paulo, alguma coisa também, 2 árvores que vieram
a tombar em cima de casas, assim, de Getúlio também. Bom, esses locais que você frisou, que nesse período já ocorreram problemas na cidade, né? Sim. Nesses dias. Há anos, né? Que vem há anos acontecendo. Agora, o que fazer para amenizar, se não resolver isto, Jandir? Como você disse, boca de lobo é um problema sempre, que na verdade muitas vezes é um problema ambiental, mas enfim, de que forma que se trabalha quanto a isso? A parte da engenharia vem trabalhando bastante em relação a isso, tentando minimizar, né, e resolver esses problemas. Como? Achando fórmulas melhores para escoamento da água. Por que as pessoas falam, mas há 10 anos atrás não existia isso, mas há 10 anos não tinha asfalto na tua rua. Então a absorção da água hoje ela se dá muito menos na terra, né? Quando ela vem rachando. A gente tem o nosso município, já a cidade geograficamente ela tem muito desnível. Por exemplo, a gente tem um problema nefrálgico histórico que é no Camelô. Sim. Esse problema não se resolve fechando somente a Pinheiro Machado ali, o canal, né? Tem outros estudos, até inclusive o executivo, nós enquanto executivo já foi proposto retirada ali, né? Colocar em outro local ali, mas tem toda a localização histórica. E esse ponto que a gente falou da negação, às vezes, das pessoas não saírem do local que está ali bem identificado, é um grande problema que a gente encontra, né? Às vezes se encontra outra possibilidade, mas a condição que essa pessoa teve, única e exclusivamente, foi construir na beira de um lago, assinando todos os termos dizendo que tinha ciência disso, né? Mas a gente sabe da necessidade, dificuldade das pessoas encontrar moradia, então também não pode culpar essas pessoas por acharem, né, no maior desafio do mundo, uma casa, um local para construir a sua residência. Agora, mesmo que sendo... Nestes dias aí, desses excessos de chuva que nós tivemos, que chegamos aí a próximo de mais de 200 milímetros, né, alguns lugares, 230 em alguns locais, né? Quais bairros que foram mais atingidos, por exemplo? Que problemas maiores nós tivemos, lá fora os que você citou ali? Olha, eu citei basicamente todos os problemas que nós tivemos, né? Então, eu acho que é sempre bom citar a prevenção, e a prevenção, no nosso caso, se deu como? Secretaria de Obras com as equipes trabalhando periodicamente, diariamente, na limpeza. Aí vem para a agricultura. A gente estava agora, eu recebi informação que lá no Rio Comprido, ali passando o Campo da Imagem, a linha 7, se eu não me engano, o rio colocou para fora, ali é o Putiribu, se eu não me engano, colocou para fora. Ali é um problema histórico, e não é fácil de resolver. O secretário Emerson vem quebrando a cabeça para ver como que a gente pode resolver. Contrapartida, a Defesa Civil já tem equipes de rádio amador, junto com civis. A gente está montando um grupo bem grande. A gente já tinha um grupo em 2024 de WhatsApp de ação, e agora estamos reativando ele para ter esses contatos de jipeiro, rádio amador, para quando não tiver internet, não tiver luz, a gente poder se comunicar de uma forma mais rápida, né, e levar a solução o mais rápido possível para essas pessoas. E aí, eu cito também a Secretaria do Meio Ambiente, que, como tu falaste, a boca de lobo, ela não entope sozinha. Muitas vezes são folhas que tem no local, mas muitas vezes são pessoas que largam ali, geralmente não são moradores da frente dessa boca de lobo. São moradores de outros lixo locais, acumulado no locais que vão largando ali, porque certamente, isso fica uma chamada, certamente o morador que tem problema de alagamento na frente da sua casa, ele não dispensa o lixo, ele não larga o lixo em local incorreto, ele larga o lixo na lixeira, porque ele sabe que esse lixo, ele sabe da dor do que é ter uma casa inundada em função de uma boca de lobo ou de mal educação de algumas pessoas. Agora, Jandir, você frisou no interior, e até eu falava na rádio com o coordenador regional, né, o Major Silvano, ele disse que com a região, né, da coordenadoria regional, que são 77 municípios, e o que preocupa não é o Rio Uruguai, e sim os pequenos rios, né? E aqui a gente viu, quando estava no forte da chuva, a imagem de diversos rios saindo do leito, saindo para fora, para
as estradas, para as lavouras, enfim, né? Como que se trabalha com relação a tudo isso também? Justamente, por isso que a previsão ela é importante para nós, né? Quanto mais assertiva for a previsão e não alarmista, né? Então a gente tem que estar sempre nesse meio termo. Eu brinco que a gente está sempre entre a cruz e a espada, porque tu não pode ser alarmista ao mesmo tempo de receber uma informação, tu tem que cruzar dados de outras estações meteorológicas, de amigos que têm estações em fazendas, em granjas, né, que nos passam informações e aplicativos também. E aí quando um rio desses, um riacho desses de médio porte coloca para fora, realmente não tem o que fazer. Aí entra a comunicação, entra um pessoal que tem trator que a gente saiba que possa acessar o quartel. Semana passada nós tivemos uma reunião com o quartel, com o 27º, uma parceria sensacional com eles. Então eles têm caminhão de grande porte traçado que pode acessar também para tentar acessar essas áreas que porventura venham a ficar, né, obstruídas pela água. Teve algum local que houve necessidade de, por exemplo, lonas colocadas no período de chuva ou não? Sim. A lona a gente tem até um certo cuidado, porque as pessoas tendem a... Choveu, a minha casa já tem goteira, na seca, quando tá sol, ela tem goteira e começou a chover, eu vou lá e pego lona. É paliativo. Ela vai pegar lona toda vez que chover. E teve um amigo meu que, bom, eu não vou dizer se não vou dizer porque esse amigo é muito conhecido aqui, mas então a lona sim, a gente acaba, óbvio que acaba ofertando para todo mundo, mas sempre dizendo que a lona é paliativo. O Brasilite, ele tem uma finalidade na Defesa Civil, que é ação e reação. Brasilite na Defesa Civil é ação e reação, ou seja, para mim ter doar um Brasilite, eu preciso de um laudo do engenheiro. O laudo do engenheiro que vai me dar a condição de eu ir lá e dar esse Brasilite. E quando que eu levo o engenheiro lá? Quando que eu sou a Defesa Civil acionada? Aí sim, é ação e reação, em tempos de granizo e vendaval. Fora isso, eu não tenho como justificar doar o Brasilite para uma pessoa que está pingando, gotejando na sua casa. Eu sei que é ruim, mas não é programa da Defesa Civil. Sim, exato. Bom, essa parte de lonas, ela é feita através dos bombeiros? Como que se trabalha? Aí que tá, a gente... É a Defesa Civil, né? Defesa Civil é o cara responsável. São Defesa Civil. Mas como a gente teve, eu digo, a gente acertou na lua, quando o prefeito me colocou à disposição a Defesa Civil, e eu perguntei para ele, eu posso trocar ela de lugar? Porque até então, vocês se lembram, a Defesa Civil ela estava no prédio da Intendência, lá no porão da Intendência. Eu disse, aqui não dá para ficar. Aí fui, graças a Deus, com os contatos que a gente tem, que a gente adquiriu durante esse tempo, tive a felicidade de conversar com o comandante Lisandro, um grande abraço a ele, muito obrigado mais uma vez, e ele dispôs e disse, não, eu tenho um local para vocês aqui, gratuito, luz, internet, água, tudo aqui, é só vocês virem se vocês aceitar. Fizemos o contrato e temos lá a Defesa Civil junto ao Corpo de Bombeiros. Então, o que a gente faz? Corpo de Bombeiros, quando tem um evento climático dessa magnitude, chuva muito forte, muito extrema, eles estão autorizados a doar. Eles têm as bobinas de lona lá, eu tenho bobina comigo ali também na Defesa Civil, que estão junto. Então, hoje a Defesa Civil pode dizer que a gente pode dispor condições de disponibilizar lona 24 horas por dia. Defesa Civil, você é o coordenador, tem servidores municipais que fazem parte ou é a rede que trabalha? É a rede. Eu gostaria muito, é um pedido que eu tenho feito para o prefeito para a gente colocar um servidor do quadro na Defesa Civil. Para quê? Porque o Jandir vai passar. O Jandir vai logo, ele não vai estar ali, pode estar em outro lugar, enfim, mas o serviço não para. A informação, o fio da meada não vai se perder, porque vai ter um servidor do quadro ali, e aí ele pode vir a ser o coordenador, enfim, não sei, mas que tenha no mínimo um funcionário do quadro para trabalhar junto. Hoje não tem. Hoje não tem, somente o coordenador. Tem que mudar a estrutura da lei da Defesa Civil. Pois é, então essa rede funciona através da Defesa Civil, das secretarias, isso envolve desenvolvimento
social, urbano, rural também, com o Corpo de Bombeiros, né? Aliás, Corpo de Bombeiros, gabinete, meio ambiente. A Defesa Civil disse num evento sábado que a gente teve, eu, o secretário Emerson, da Agenda 21, com a Francesca, eu disse: a Defesa Civil só funciona bem, e ela funciona com... A gente pode extrair o melhor dela se a gente conseguir se comunicar. Exato. Se a gente se conversar. E não é fácil isso, porque muitas vezes a gente está próximo, mas não conseguimos nos conversar, né, no momento de crise. No momento que a gente consegue se conversar, esses órgãos públicos, certamente a coisa vai andar e só quem ganha é a população. Claro. Bom, agora, Jandir, que alertas, que orientações nós temos para os próximos dias, até porque agora, em princípio, reduz esse período de chuvas, mas para a próxima semana já devemos ter novamente. Como que se trabalha também com relação a isso? Amanhã eu já estou justamente... com o Emerson, a gente vai fazer um tour no município, no interior, de manhã, para identificar e ver o que a gente pode fazer já para essas localidades no interior, para porventura ficarem ilhadas, a gente já ter uma resposta rápida para elas. Desculpa... A orientação para os próximos dias. Isso, a orientação. Então, o que a gente pede para a população? Que olhem, que fiquem atentas às redes da Defesa Civil, mas principalmente sigam alguns canais. Eu não vou fazer aqui propaganda de canais meteorológicos, mas tem uns muito sérios que falam exatamente porque muitas vezes o que acontece, as previsões que vêm do Estado, elas são genéricas. Então, muitas vezes não pega a nossa região, por isso que daqui a pouco não aconteceu o que estava previsto desde quinta-feira. Veio acontecer uma chuva em grande volume agora, na terça. Claro, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas estejam muito atentas às redes sociais, às rádios, né? A Defesa Civil do município pode contatar com a gente, que a gente está à disposição, a gente tem um acesso maior. Óbvio que eu não vou ir para uma rede social ou para a rádio dizer que está errado a medição lá da meteorologia, a previsão, mas a gente pode falar o que está realmente para vir para o nosso município. Tá certo. Ok, Jandir, obrigado por essas informações então, Jandir Adriato, coordenador municipal de Defesa Civil, falando conosco aqui então sobre o trabalho realizado, principalmente nesse período aí de muita chuva que nós temos. Estamos sempre à disposição, Jandir, e a gente está também para divulgar aí tudo que vem acontecendo nos trabalhos. Aí. Perfeito, Zalmiro, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês aí para a gente levar a informação mais correta possível para a população.